Eu tenho acho que o horror ao Supremo hoje Supremo tá cumprindo um papel muito importante. É, papel de perseguir, de prender, de censurar, de exilar. Perseguir, prender vagabundo, gente que é criminosa, Vagabundo gente que quem? tenta Se dar golpe alguém de Estado. eventualmente fala que tem censura no Brasil e é censurado, você acha que é uma perseguição? Eu Foi o que acho que aconteceu quem comigo. tenta dar golpe de Estado Se tem que você ser diz preso que existe, mesmo. se você acha Quem que diz, tenta dar golpe, se você quem acha vai que pro diz, Supremo Tribunal Federal, Se quebra você tudo diz- e fala que vamos dar um golpe, que vamos tirar... Essas pessoas têm que ser vamos presas. lá, vamos lá. Se você Porque vocês que e são quem da tira direita... um ladrão da cadeia pra se tornar a presidência da República, condenado já em vai ter 3 um outro instâncias, ladrão na cadeia. numa dezena de juízes. Já vai ter um O outro Bolsonaro ladrão é na um cadeira. ladrão? Prova Não que ele é? tá roubando alguém. Joia. Aonde? Joia. Ah, joia. Você recebeu Joia. presente. Você acha que mensalão, petrolão, escândalo de roubar aposentado do E o orçamento INSS secreto? de R$1 trilhão Que começou no Bolsonaro. É comparável a receber joia de Que presente começou de no chefe de Bolsonaro. Estado? Vamos falar sobre Não o começou no INSS? Bolsonaro, Vamos falar do começou INSS? exatamente na Dilma Você vai Rousseff. gostar de falar do Começa, INSS. começa. O caso do INSS eu acho que é um horror. Eu tô junto com você nisso. Eu acho que é um Hum. absurdo que pessoas aposentadas, idosas, elas tenham sido lesadas. Eu acho que isso é de uma crueldade. Eu acho que quem fez isso tem que ser preso. Acontece que isso não começou agora no governo Lula. Aham. Isso começou em 2019, no primeiro ano de governo Começou em Bolsonaro. 2016. E agora, Começou em felizmente, como a 2016. gente tem uma Polícia Federal que não tá aparelhada, a Polícia Federal teve competência, teve autonomia pra poder investigar um escândalo que acontecia dentro do próprio governo. Coisa que você não tinha no governo passado. O Sérgio Moro, que vocês gostam, que vocês Você tá gostaram, falando que não o sei. governo Lula descobriu por si que mesmo deixou de o próprio ser, escândalo que de deixou de corrupção ser lá, Guilherme. ministro Pelo amor de da Deus. Justiça porque Pelo amor de acusou Deus, o próprio pelo amor de Bolsonaro Deus. de tentar Ô, Guilherme, influenciar na em Polícia Federal 2016, pra proteger os seus presta filhos. atenção. Me deixe terminar de falar. É porque você não tá parando de falar. Não, Isso você é. faz uma conta. Você Ele tem que fala fazer uma 40 conta minutos, aí. eu falo 10. vou Ele começar fala a 40 Tem que minutos. colocar vou tempo. botar Não tempo. precisa, você não Conta precisa tempo. interromper. Não, A não questão é que precisa. você Precisa, fala você tá falando proporcionalmente mais. muito. Mas Não, vamos senhor. ver, vamos Não, ver, senhor, a gente vamos fala ver. muito. No final a gente faz a contagem. Então tá, disso. então vamos lá. Agora o que eu penso, 1 minuto. Adriles, Ah. é que resultado de eleição tem que ser respeitado. Você foi eleito democraticamente pelas urnas em Tá voto bom, digital, querido. você exerce Tudo o bem. mandato hoje, você tem o direito de exercer e de falar esse monte de besteira que eu discordo. E que, lamentavelmente, você tem, sei lá, quantas mil pessoas que acham que esse discurso aí é o que um vereador tem que ter. Tudo bem, faz parte. A gente vive numa democracia. O que a gente não pode é quem perde uma eleição querer pra puxar o tapete, porque senão a gente vira uma ditadura. E foi o que a gente viu acontecer nesse país. E eu queria mesmo que cada uma dessas pessoas, que eu tenho pena mesmo, que foram enganadas, foram induzidas, vamos foram lá. manipuladas, que deixaram suas famílias e seus filhos num fim de semana, no começo do ano, em janeiro, pra achar que iam dar um golpe de Estado, que elas iam... Golpe de Estado. Sim, com certeza, Tá que elas certo. tentaram invadir, elas invadiram a sede dos poderes da República. Eu acho que as pessoas que foram cúmplices de uma tentativa de golpe foram os cúmplices menores. Tá, vamos lá. Eu acho que quem mais tem que ser preso são quem articulou isso, e são quem financiou as pessoas. Tá bom, Mas eu acho que vamos cada lá. uma dessas pessoas tem que ser presa e pagar pelos seus Muito crimes, bem, porque é vamos lá. engraçado. Porque vocês que são da direita sempre foram os que falaram que são tolerância zero com o crime, com a baderna, É isso com a aí. destruição de patrimônio público, que tem que, entendeu? Com perseguir o movimento social. Agora, vocês têm os bandidos de vocês de estimação, pros bandidos de vocês, pra quem vai lá e quebra dinheiro, que destrói patrimônio pago com dinheiro público do povo brasileiro, essas pessoas vocês querem anistiar, vocês Vamos querem lá? colocar em Vamos lá, liberdade. Vamos lá, Pode Eu ir. acho que Agora as sou eu. pessoas estão Não, ficando Guilherme, pouco. Quanto Júlio. tempo? É, vai lá. Acabou. Quanto Fechou. Pô, ele tem que falar 5 minutos agora. Mas Igual. quanto eu Pois é. falei? 5? Eu Você falei falou 5 demais, minutos? Você fala Sim, demais, desde que você Guilherme. começou a contar. Não, Não, Guilherme, aqui, ó. gente, vamos lá, Tchau. gente, senão não dá tempo. Tá em... Então, Mas põe no cronômetro. tá em Não, 46. não, já acabou, Guilherme, Põe no agora sou eu. cronômetro. Vou pôr, Tá. tá bom. Pô, Não, vamos lá. 5 Paulo. minutos, ele. Isso. Vamos lá. Ô, Guilherme, são dois assuntos que você coloca emparelhados e os dois se amalgamam. Primeiro, a questão do INSS é mais um escândalo de corrupção do governo Lula que fez os dois maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. O Petrolão e o Mensalão, isso não é exercício retórico. Roubaram, somados, quase R$1 trilhão de reais do bolso do trabalhador para engolfar, para enfiar no bolso de deputado e senador que eventualmente para votasse junto com o governo. Isso foi comprovado, isso foi atestado, as pessoas foram presas, elas foram condenadas, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido propinas indevidas em forma de apartamento e sítio, tá? Eventualmente, houve um movimento anti-Lava Jato em favor da corrupção de um STF que começou a bater a bunda no glúteo dos seus devidos ministros pela revista Cruzoé, que foi censurada, que instauraram de ofício inquéritos ilegais e imorais e absolutamente ilegítimos, com tipificações criminais como discurso de ordem e fake news, para perseguir pessoas. E aí, em vez de ter corruptos notórios presos, com dinheiro desviado, recolhido e retomado pelo erário público, você começou a perseguir e destruir a reputação das pessoas e censurar e prender por crimes de opinião. Eu tive meu Twitter removido por 3 meses, porque eu falei que tinha censura no Brasil e que o TSE agia de maneira parcial durante as eleições. De fato,
Você não podia dizer que o Lula era ladrão, sendo sido condenado por corrupção. Você não podia dizer que o Lula era amigo de ditador. Você não podia dizer que o Lula era a favor do aborto. Você não podia dizer que igual a Giminato. O Bolsonaro não poderia usar imagens do 7 de setembro, não podia usar imagens da Michelle Bolsonaro, ou do discurso dele da ONU. Ou seja, foi uma discussão, foi uma eleição, aliás, que não foi roubada no voto. Mas ela foi roubada na manipulação e na parcialidade da justiça eleitoral, essa mesma que tirou Luiz Inácio Lula da cadeia um ano antes por uma questiúncula jurídica e colocou ele exatamente de volta na cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin. Essas pessoas que invadiram no 8 de janeiro a Praça dos Três Poderes são pessoas desesperadas pela restauração de uma verdadeira democracia. Não estou justificando o que elas fizeram. Eu acho que elas depredaram o patrimônio. Agora, o golpe real foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, que judicializou a política, que se transformou num partido político parcial, não só contra Bolsonaro, mas contra pessoas pelo crime de opinião. Passou a perseguir no futebol. O Alexandre Moraes falava isso, né? A extrema-direita brasileira, quem é extrema-direita brasileira? Usa as redes sociais para cometer crimes como pedofilia, nazifascismo, assassinato. É uma coisa horrorosa. Ele falou isso. Ele comparou a direita brasileira a assassinos, pedófilos e nazistas. Agora, para arrematar, o INSS é mais um escândalo que vem se somar ao Petrolão e o Mensalão. Por quê? Em 2016 começa o escândalo do INSS. O governo Dilma. Quem são os envolvidos para exatamente roubar dinheiro dos aposentados brasileiros? Sindicatos, entidades de classe, 90% ligados ao lulopetismo. Inclusive o irmão do presidente, o Ricardo Lewandowski, está defendendo algumas. Em 2019, os impostos e descontos para sindicatos, o Bolsonaro fecha a torneira. Em 2023, há um rombo na Previdência de quase 90 bilhões de reais. Ou seja, se retoma justamente do governo Lula aquilo que foi parado no governo Dilma Rousseff, que eventualmente transforma o governo Lula-petista no mais corrupto, moralmente e financeiramente. E eventualmente, quando você tem um presidente que sai da cadeia com o endosso, aval e campanha explícita da própria justiça eleitoral. Você tem um presidente que fez os maiores esquemas de corrupção colocados novamente em torno do poder da República, em que nada lhe acontece, nada lhe atinge, ele diz que não sabia de nada, os ministros sabiam, os 2 ministros da Previdência sabiam tudo que acontecia, disseram que não investigaram, ou seja, você tem uma prática de impunidade, de indecência moral e financeira e de perseguição a adversários do regime, como se nunca viu na história da República Brasileira. Então, meu querido, só para terminar, quem deu o golpe é exatamente uma autarquia do poder chamado Supremo Tribunal Inquisitorial, que fez um conluio com o Lula petista por antipatia a conservadores. Então não são gays ou mulheres ou transexuais. Hoje, quem é mais perseguido e massacrado e preso e censurado e destruído do Brasil são conservadores. E essa perseguição, infelizmente, passa pela sua ideologia.